Pessoal, Atlético e Flamengo, Flamengo 2, Atlético 1, pelo que aconteceu no jogo, não há o que discutir. Placar absolutamente justo. O Atlético, quando iniciou o jogo, fazendo a marcação média que o Wesley Carvalho explicou logo após o jogo contra o Palmeiras, conseguiu dificultar a vida do Flamengo até fazer o gol com o Canóbio, numa jogada em que o Vitor Roque ganha no corpo do Eric Pulgar. Há uma falha também do chileno, mas o Vitor ganha e o Canóbio acaba fazendo o gol. O gol que o Canóbio não fez nos outros jogos, fez nesse jogo, importantíssimo. E por mais que o Atlético tenha sofrido a virada, esse gol pode ser importante porque ele deixa o Atlético na briga. Mas o Atlético recuou demais. Se a gente for olhar dos 25 do primeiro tempo aos 25 do segundo, são exatamente 48 minutos, porque o primeiro tempo foi exatamente aos 48. E o Atlético, nesse tempo, ficou com seus 10 jogadores para trás da intermediária. O Vitor Roque era o cara que marcava pelo lado esquerdo. O Canóbio marcava pelo lado direito. E o Atlético fazia uma linha de 6 atrás, com os 3 zagueiros, o Fernandinho, o Madison e o Lucas Esquivel. Deu certo no primeiro tempo, porque o Atlético não sofreu nenhum lance de extremo perigo, à exceção da falta cobrada pelo Arrascaeta. Mas, na segunda etapa, o Flamengo começou a encontrar alguns espaços. Se você lembra, pouco antes do pênalti do Madison no Arrascaeta, há um lance do próprio camisa 14, o melhor jogador em campo, que participou de praticamente todos os lances decisivos da partida, em que ele aparece livre, uma jogada do Ayrton Lucas, que ganha do Kelvin pela esquerda e toca para trás. A bola vem para o Arrascaeta, ele domina, chuta, o Bento faz uma defesa. É um lance em que surge um espaço dentro da marcação do Atlético. E aí veio o gol. Um lance todo errado da defesa do Atlético, que vinha tendo uma atuação exemplar, praticamente exemplar até ali, em especial dos seus zagueiros e do Lucas Esquivel. Para mim, o melhor jogador do Atlético no Maracanã, Lucas Esquivel, junto com o Canóbio e com o Vitor Roque. E aí a bola passa por toda a área, o Madison erra 2 vezes em bola e acerta o Arrascaeta. O Arrascaeta fez uma cena? Fez. Mas se você olhar o lance, foi pênalti. Não há como discutir. E é um pênalti bobo que o Madison comete. O Pedro vai, cobra, faz o gol. O Atlético, que jogou o tempo inteiro num 5-3-2, que tinha a volta do Fernandinho às vezes para se somar essa defesa, porque o Flamengo aí atacava com 5, né? Tinha o Pedro no meio da área, mas tinha Arrascaeta e Everton saindo das pontas para fechar pelo meio, abrindo o corredor para o Wesley e para o Ayrton Lucas. Isso quando o Gerson também não entrava pelo setor esquerdo. O Gerson jogou muito por aquele lado no jogo de hoje e já vem jogando assim com o Sampaoli. O Atlético se comportou muito bem defensivamente até o gol. Aí quando sai o gol, o Atlético desmorona emocionalmente, não consegue sair da arataca, como dizia o Francisco Neto Chiquinho, e acaba tomando o segundo gol num erro também de marcação na bola alta. O Bento teve uma saída hesitante e o Bruno Henrique fez o gol. O Atlético tem condições, tem absolutas condições de reverter o placar na Arena da Baixada. Inclusive, quando foi para buscar o resultado, o Atlético atacou. E isso, para mim, é o que pega no jogo. Por que o Atlético ficou tão recuado por tanto tempo, se, quando conseguiu se posicionar no campo de ataque, impôs dificuldades ao Flamengo, complicou a saída de jogo do Flamengo? O Atlético foi talvez 2 vezes marcar o Davi Luiz. Numa, o Vitor Roque roubou a bola. Então poderia o Atlético ter sido mais incisivo. Tem muita gente até falando, olha, aconteceu que todo mundo reclamava que o Turra era defensivista. Sim, se isso passa pelo treinador, é um erro do técnico. Mas me parece que também passa pelos jogadores. Mas não dá para tirar também a responsabilidade do Wesley Carvalho, porque o Atlético tinha o placar e ficou esperando um contra-ataque que nunca veio. E uma bola que passa aqui, outra bola que passa ali, uma hora um cruzamento ia acabar funcionando, e 2 cruzamentos, né? Os gols foram em bola parada, pênalti e falta, mais 2 cruzamentos. O primeiro lance é um cruzamento onde a zaga do Atlético não corta e o Madison faz a penalidade. Depois o lance da cobrança de falta e o gol do Bruno Henrique. Dá para ganhar, dá para levar para os pênaltis, dá até para se classificar direto sem a agonia das cobranças. Mas o Atlético precisa jogar. E aí não sou só eu que estou falando. É o Fernandinho falando para a Nádia Mauad depois do jogo.
É o Canóbio respondendo aos colegas que estavam na coletiva no Maracanã. O Atlético tem que ter uma postura agressiva. Vai ter na Baixada porque é o espírito desse time na arena. Mas não pode ser tão retraído como foi. Porque se a gente for lembrar como o Atlético jogou, por exemplo, contra o Atlético Mineiro na Libertadores e comparar com o jogo de hoje, você vai ver que as posturas foram bastante semelhantes. E o Atlético não pode mais repetir isso. Na Copa do Brasil, para esse jogo já não dá mais, porque já aconteceu. Agora o assunto é na arena. Mas para outras competições, isso precisa ser muito bem lembrado pelo Furacão. Vitória justa do Flamengo, Arrascaeta o melhor em campo, Bruno Henrique o personagem da partida, e o Atlético teve Vitor Roque, teve Canóbio e teve o Esquivel se destacando. Outros jogadores ficaram devendo, o Fernandinho não fez um bom jogo, o Eric não fez um bom jogo, o próprio Vitor Bueno, a bola nem chegava nele, só passava por cima da cabeça dele, mas o Atlético acabou perdendo. Mas ainda, essa série está bem aberta entre o Atlético e o Flamengo. Um abraço!